Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Henrique Evers e Guilherme Jablonowski. Henrique atua como gerente de desenvolvimento urbano no WRI Brasil, onde lidera projetos de adaptação urbana, uso do solo e habitação. É autor de publicações sobre financiamento urbano e questões climáticas urbanas. Henrique é formado em Geografia pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e possui mestrado em Planejamento Territorial pela Universidade de Málaga. Guilherme é cientista de dados espaciais na Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, com foco na interseção das ciências da Terra com os métodos próprios à ciência de dados e ao sensoriamento remoto. Atua como consultor freelancer em análise espacial e cartografia. É arquiteto urbanista pela URGS, mestre em planejamento ambiental pela Escola de Urbanismo de Paris e possui formação complementar em sensoriamento remoto pelo INPE. Os dois convidados de hoje são da Zona Norte de Porto Alegre e também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Entre na nossa comunidade e acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pela OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br. Sejam muito bem-vindos, Henrique e Guilherme, para a gente falar um pouco sobre como crescem as cidades brasileiras. Foram autores de um estudo muito legal, publicado recentemente, sobre o crescimento urbano nos últimos 30 anos. Então, a gente quer, aqui nesse podcast, falar um pouco sobre a própria metodologia dessa pesquisa e alguns insights ou perguntas, né, que a gente pode tirar a partir dos dados levantados. Mas eu queria, na verdade, começar um pouco antes disso, né, que vocês se apresentassem rapidamente. Os dois são de Porto Alegre, né? Estamos todos em Porto Alegre, inclusive, apesar de estarmos gravando virtualmente. E, de repente, Henrique, começa falando um pouco sobre a WRI, que é uma instituição, eu diria, bastante relevante a nível de Brasil também, e que também está aqui em Porto Alegre. E depois o Guilherme pode falar rapidamente sobre o trabalho dele, e aí a gente parte para o estudo. Vamos lá? Tá bom, obrigado, Anthony. Agradecendo o convite, o espaço para a gente estar tendo essa conversa. Acompanhamos o trabalho do Caos Planejado já há muito tempo também, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Então é um prazer estar aqui. Bom, eu trabalho já no WRI há mais de 10 anos, né? Então o WRI Brasil tem esse escritório aqui em Porto Alegre, mas tem um escritório também em São Paulo, né? A gente trabalha no Brasil inteiro. E é uma instituição de pesquisa, mas de pesquisa aplicada e que busca influência em impacto em projetos e políticas públicas. O WRI é uma sigla para World Resources Institute, né, Instituto de Recursos Mundiais. Ele surge lá na década de 80, nos Estados Unidos, muito nessa onda do desenvolvimento sustentável, né? E desde lá atrás trabalha com pautas relacionadas ao meio ambiente e desenvolvimento. Não necessariamente lá no começo trabalhava com o urbano, com as cidades, né? Mas o nosso trabalho aqui no Brasil, ele começa uns 20 anos atrás, mais ou menos, muito focado em mobilidade, uma iniciativa que era conhecida como Embarque, então talvez alguns dos ouvintes aí conheçam a Embarque Brasil, que foi fundada aí pelo nosso atual diretor também do programa de cidades, que é o Luiz Antônio Lindau. Então a gente teve uma trajetória forte aí de 10 anos trabalhando com a pauta de mobilidade urbana sustentável, e ali por 2013, 2014, que coincidentemente quando eu entro um pouquinho depois a gente começar a ampliar um pouco os horizontes aí de trabalhar também com desenvolvimento urbano. E aí a gente tem o trabalho aqui no Brasil muito calcado em cidades também, né? A gente trabalha com clima e florestas aqui no Brasil, mas há cerca de 10 anos nessas agendas mais amplas, clima, florestas e cidades, né? Não só mobilidade. E aí entra toda essa discussão também, que é um pouco do que a gente vai estar falando aqui do estudo, né? Olhar mais para a expansão urbana, para os modelos de desenvolvimento urbano, para a questão habitacional, para a questão, os impactos das mudanças climáticas nas cidades e toda uma questão de eficiência no uso de recursos urbanos. Então é isso, trabalhamos no Brasil inteiro, tanto com o governo federal quanto com
municípios, né? Não, muito legal. Para quem não conhece o trabalho da WRI, vale a pena olhar o site dele, os materiais produzidos, né, os projetos que eles, enfim, acabam assessorando prefeituras no Brasil inteiro. Então, fica a dica. E, Guilherme, como coautor do estudo, né, da pesquisa, fala um pouco sobre o teu trabalho e como tu chegou nesse tema. Beleza. Obrigado pelo convite primeiro, né, Anthony? Bom, eu sou de formação, eu sou arquiteto urbanista pela URGS, aqui do Rio Grande do Sul, mas eu trabalho há bastante tempo já mais no setor do geoespacial, com sensoramento remoto e geoprocessamento. Fiz meu mestrado em Paris e comecei a trabalhar já naquela época com o setor do humanitário. Então, eu trabalho com imagem de satélite para detectar altura de edifício há bastante tempo já, em contextos bem diferentes, em contextos de guerra, por exemplo, ver quantos prédios foram destruídos, por exemplo, em Gaza agora, por exemplo. Então eu tinha esse know-how quicando, né, para fazer alguma coisa mais dentro do urbanismo, e aí surgiu essa proposta do Henrique no WRI para fazer um estudo que olhasse para o crescimento no Brasil, conforme os moldes que já tinham sido usados num estudo do WRI nos Estados Unidos, e a gente pegou essa toada e tocou em frente. Então, muito legal, né? Eu acho que vocês deixaram um gancho para eu perguntar para vocês, assim, como que surgiu a ideia do estudo, e eu acho que na abertura do estudo vocês falam um pouco sobre essas tecnologias de geoprocessamento, e a minha primeira dúvida, assim, é como a tecnologia influenciou ou possibilitou fazer esse tipo de estudo, né? E vocês comentam ali essa questão de sensores de radar, né? Que, enfim, não é muito minha praia. Então, se puder explicar, assim, como que a gente mede, né? Essa questão da altura dos edifícios. Até eu não consegui entender muito bem se também é possível verificar, por exemplo, não só se é horizontal ou vertical, ou quão vertical é, sabe, esse desenvolvimento, o eixo Z da história, né? Então, comentem um pouco sobre isso. Ô, Guilherme, se me permitir, eu vou fazer um gancho aqui que eu acho que pega com as nossas histórias de vida, trajetória profissional. O Guilherme entra na questão mais específica dos sensores em si, mas eu acho que é interessante a gente comentar como surge, né, a ideia do estudo e as inspirações que tiveram, e também pegando uma coisa da trajetória ali, a gente estava falando com o que a gente trabalha, né? Uma curiosidade é que a minha história, antes de trabalhar no WRI Brasil, estava muito ligada a geoprocessamento também, embora hoje eu trabalhe muito pouco com isso. Então, esse estudo, na verdade, volta um pouco nessa origem de trabalhar com dados e tal. E eu acho que a provocação veio um pouco disso também. A gente, há uns 3 anos atrás, convidou o Guilherme para nos apoiar numa série de análises, né? Ele estava já apoiando alguns outros estudos também, com a questão de geoprocessamento de dados. E aí o desafio foi um pouco esse, assim, pensar o que a gente poderia fazer de análises inovadoras, né, ou que nos ajudassem a pensar alguma coisa, uma chance da gente poder ser um pouco disruptivo, né. E aí o Guilherme encontra, aliás, eu passei para ele também, nem lembro, né, Guilherme, mas assim, tem um estudo referência do próprio WRI, mas aí do WRI Global, né, que foi feito em parceria com a Karen Seidel, lá de Nova York, que é o Upward and Outward Growth, que traz essa análise mundial de crescimento vertical e horizontal. E ele é uma grande inspiração aí para o trabalho, né? Então, assim, a gente bebe um pouco da fonte do que é o WRI globalmente, traz um desafio para olhar para o Brasil, pensar um pouco em inovações e reconectar aí com essa análise de dados e geoprocessamento, que era algo que a gente tinha muita vontade de fazer. Mas aí eu passo para o Guilherme para explicar o detalhe da coisa também, que possibilitou a gente fazer essas análises, né, em escala nacional. Perfeito. Então assim, eu tenho essa pretensão muito pessoal, assim, de aumentar a acessibilidade de dados do ambiente urbano a nível vertical, né? A gente tem muito esse dado da expansão da mancha em várias resoluções, em vários tempos, mas o vertical parece que a gente não consegue chegar muito lá, ele aparece em algum portal que outro de prefeitura, né, o GeoSampa tem, mas é um dado
fixo no tempo, né? E eu trabalho bastante com isso na ONU Meio Ambiente e vejo assim, puxa, existe, a tecnologia existe, ela está disponível aí, a gente usa para esses fins, a gente não tem uma base de dados a nível global ou a nível nacional para falar sobre isso com dados, né? Então, esse estudo do WRI de 2021, que tem de muito legal nele, que eles tiveram o apoio de um professor de New Hampshire, e ele propôs um uso disruptivo, um uso inovador de sensores que já existem há muito tempo. E aí isso é interessante porque, assim, hoje nós temos sensores muito, muito precisos, muito avançados, a gente pode falar de lidar, de interferometria, estereogrametria, tem várias maneiras de levantar cidades em 3D hoje. Só que ou elas custam muito, ou elas são muito recentes, e a gente consegue olhar para 2014 para frente, assim, com resolução média. O que esse professor propôs é que a gente usasse sensores que já são mais antigos, que estão aí rodando desde os anos 90, mas que foram feitos pensando em outro propósito, que era medir a velocidade do vento e a direção do vento nos oceanos. Era essa a proposição. E como que eles funcionam? Eles são radares difusômetros. Então, eles estão fazendo a medição mais simples possível que um radar pode fazer, que é ele envia uma onda eletromagnética do sensor, que bate na superfície terrestre, e ela é medida a intensidade na qual ela volta para o sensor, quase como se fosse um sonar. Mas é uma luz, né? De micro-ondas. Os sensores que a gente tem hoje, eles fazem coisas bem mais interessantes. Eles combinam duas imagens e conseguem ver a coisa em 3D bem melhor, assim. Mas esse não, ele só mede a força com a qual aquele sinal voltou. Então, se bateu numa superfície muito plana, tipo a água está parada, o retorno é muito pequeno. Então, a gente vai ficar preto na imagem. Se tem grama, vai ter mais ruído, então tem mais chances de voltar parte daquela onda para o sensor. E assim por diante. E a gente sabe, na teoria, que existe um efeito que acontece em ambientes urbanos, que é a retrodifusão, em inglês eles chamam de dihedral, que é, vamos dizer assim, geométrica, né? Então, quando a onda bate digamos, num edifício, e depois ela é refletida para o chão, e depois para outro edifício, ela vai se multiplicando, né? Cada vez que ela bate e reflete, como se fosse um jogo de espelhos, o sensor recebe isso de volta, e então a gente tem uma resposta super forte em ambientes urbanos. E então o que eles propuseram, o grosso desse trabalho deles foi pegar 3 sensores diferentes, que operaram por uns 10 anos mais ou menos, botar eles juntos, fazer a calibragem para poder fazer uma série única, uma série histórica, e aí eles conseguiram pegar essa série histórica e cruzar com dados que a gente tem mais recentes de como são as cidades em 3D, e conseguiram daí provar que tem uma correlação que é altíssima. Então, comparar o LIDAR, por exemplo, com esses dados, mostraram para Xangai, para Nova York, para a cidade do Cabo, que era um excelente proxy. E a grande vantagem é a gente poder olhar para trás, né? A gente não está preso em 2015 ali, que é onde começa a ter esses sensores mais modernos. Então assim, é daí que vem, e a gente sabe que esses sinais que batem nos edifícios, conforme mais altos forem os edifícios, mais reflexos eu tenho, né? Mais vezes aquela refletância vai e vem antes de voltar para o sensor. Então, assim, esse é o beabá da coisa. Entendi. Então, assim, não é preciso a ponto de dizer assim, puxa, naquela quadra tem um edifício de tantos andares, mas tem um índice geral, digamos assim, daquela região, de o quão vertical é aquele ambiente construído, mais ou menos isso. E aí, o interessante disso, eles foram atrás, então, o pixel é bem grande, né? Um pixel que vai variar de 5 a 9 quilômetros conforme onde estiver no planeta. E aí eles se preocuparam em saber, bom, mas então quer dizer que a gente vai perder informação nessa, né? E não, ele é um pixel grande, mas ele não satura, né? Ele não se o detalhe está dentro dele, a gente não consegue acessar qual edifício que gerou aquilo ali, mas a informação não se perde, ela só é um grão muito grande, mas ela é bem precisa, né? Mesmo que a gente compara os dados, eles dão bem certinho. Tipo, o nível do gradiente dele, digamos assim, ele vai ser preciso. Exatamente. Tá? Legal. E assim, aí também, pergunta de leigo aqui, até para ajudar os ouvintes, tá? A gente tem, sei lá,
Google, imagens satélite do mundo inteiro e de várias épocas, né? Até que ponto a gente conseguiria extrair a altura a partir dessas imagens, tipo, digamos assim, da geometria da foto, né? Uhum. Tem uma foto de um ângulo tal, e aí tem lá o predinho, e bom, se a gente, né, fizer uma conta aqui né, a gente consegue extrair a altura daquele prédio e usar essa informação para complementar, sei lá, um estudo como esse. Isso também seria um Totalmente. caminho possível, assim? Ou... Totalmente. Isso é o que o Google faz, por exemplo. Antes da gente ter o Ah, Google Maps em 3D, que a gente tem hoje, há um tempo atrás, há uns 10 anos, a gente tinha o Google Vista de Pássaro. Não sei se vocês lembram disso. lembro. É aquilo ali, são fotos que são fotos de altíssima resolução, que são tiradas em ângulo, né? O off Nadir é super angulado, e aí com ou um par, ou quatro fotos, né? Você consegue fazer consegue extrair essa altura a partir do entendimento daquela foto, isso é a estereometria, de uma maneira muito precisa. Qual é a limitação disso? Essas fotos são muito caras, né? São imagens de altíssima resolução. Então, para fazer isso para o planeta inteiro, para todas as cidades, tem só uma empresa que faz isso, que é a Maxar, que antes era a Digital Globe, que é a maior vendedora de imagem de satélite de alta resolução que tem. Eles têm um produto pelo qual eles cobram caríssimo. Então, assim, Entendi. isso Então, existe. para acessar esses dados do Google, por exemplo, para fazer um estudo é caro, é mais ou menos isso. Uhum, é isso. Tá. E igual isso vai começar em que ano, mais ou menos, né, Guilherme? Isso é algo mais recente também. Exatamente. Então, Sim, de certamente fato, não é assim, 30 anos. exato. Então é um trade-off bem claro, assim, e é uma escolha bem consciente, assim, né, do estudo. É uma opção por uma resolução temporal maior, né, que a gente consegue ver 30 anos, em detrimento de uma resolução espacial que é um pouco menor, mas que ainda assim, para o todo, né, e a gente vai falar mais disso, ele é suficiente. A gente quando eu digo vai falar mais disso, talvez falar um pouco mais das limitações do estudo e também qual é o melhor uso do dado, né? Porque ao longo aí do processo da gente estar conversando sobre os resultados já, existe um anseio muito grande de se fazer análises, por exemplo, intra-urbanas mais precisas, que é preciso ter claro essa limitação do pixel, né? Então não vai de fato olhar assim, essa rua é aquela rua, né? A questão do quanto a gente olha só para dentro de uma cidade, a gente faz essa análise comparada entre várias cidades, que eu acredito que é um ganho que a gente tem do estudo, é poder fazer análise comparada, né, mas não necessariamente olhar só para dentro do município. Então, tudo isso vai remontar a essa nossa conversa aqui do como foi feito o dado, de onde ele vem, de quando ele vem, quais são as potências e limitações dele. Não, legal. Muito bom, muito bom. Acho que ficou bem esclarecido. A gente tem uma pergunta vindo aqui do chat que tem a ver com a metodologia, que eu acho que é relevante aí para essas dúvidas. Então, a metodologia adotada permite distinguir o desenvolvimento urbano formal do informal? Então, não permite. A gente está falando da cidade como um ente volumétrico, né? E é isso que a gente está colocando à disposição. Deixa eu entrar, então, um pouco nos pormenores. A gente tinha essa proposição de um uso novo para conseguir o crescimento vertical nesses 30 anos, e a gente foi atrás, então, de tentar olhar para o todo, né? Então, pegar também os dados do horizontal, que isso a gente está acostumado, são as manchas de crescimento urbano, vem de imagens ópticas de satélite, que a gente tem há bastante tempo, e a população. E isso vem do censo, e a gente faz ali uma interpolação para ter ela em cada um dos anos que a gente está olhando. Esse é o dado que a gente está olhando, então essas 3 séries temporais que também são, né, espacialmente localizadas, e olhando para elas juntas, e a gente está tornando isso disponível para download também para uso. Então a nossa pretensão também é permitir que novos estudos possam fazer uso desses dados e olhar, por exemplo, para esse tipo de pergunta. O quanto desse crescimento é representado por informal versus formal? O quanto disso são condomínios fechados? O quanto disso são prédios altos, etc. Esse tipo de correlação que não foi feita aqui nesse estudo. Se a gente puder adicionar assim, um paralelo, né? O Guilherme estava comentando o que permitiu a gente fazer esse estudo com esse trabalho desses professores, aí, professor lá de New Hampshire, que
trataram, primeiro, tiveram a ideia de usar, né, os dados para isso, depois trataram e disponibilizaram esses dados brutos, aí, brutos não, pré-tratados, vamos dizer assim, para o mundo inteiro, para que pesquisadores como nós pudéssemos ter a ideia de, quem sabe a gente aplica no Brasil, né? E aí a gente aplica no Brasil já com outro pré-tratamento, né? A gente está, como o Guilherme falou, a gente está cruzando 3 séries temporais e deixando mastigadinho ali para outros pesquisadores usarem. Então, a gente está claramente aí num caminho de evolução assim, do tratamento desses dados, para que a gente tenha cada vez pesquisas mais precisas e interessantes, com evidências e com mais foco em questões específicas. Mas a gente ainda está numa fase de produção de dados, né? Muito bem. Então, passando aqui para alguns dos resultados da pesquisa, né? Enfim, até para matar a curiosidade dos ouvintes que não estão que não leram a pesquisa. Mas a pesquisa basicamente consegue identificar as concentrações urbanas que estão passando por diferentes processos de crescimento, né? Seja uma estabilidade no seu crescimento, tanto populacional como sua geometria, né? O tamanho horizontal ou vertical, as cidades de espraiamento intenso, né? Ou seja, as cidades que estão crescendo horizontalmente, e as cidades que estão em processo de verticalização. Então, eu estou com um estudo aberto aqui, né? Então, a gente tem, por exemplo, cidades com processo de espraiamento intenso. A gente vê a maioria das concentrações de médio porte, Cuiabá, Manaus, Campo Grande, Ribeirão Preto, e aí, no outro extremo, né, as cidades em processo contínuo de verticalização. Tem cidades de grande porte, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. E acho que uma coisa interessante aqui, né, assim, a gente já tinha notado pelo censo que as cidades médias têm crescido muito, de forma geral no Brasil, né? A gente até publicou um artigo, acho que foi no ano passado, retrasado já, chamado, né, As Cidades Médias que Assustam as Capitais, falando, né, em como a gente vê a população migrando para esses lugares. E é interessante ver na pesquisa de vocês que esse crescimento tem sido aparentemente, majoritariamente horizontal, né? E aí, assim, como urbanista olhando para isso, né, eu fiquei pensando assim, bom, de repente é porque uma cidade média não tem a mesma pressão por localização e uso do solo que uma cidade grande, né? Assim, as distâncias não são tão grandes e as cidades acabam, assim, naturalmente crescendo mais para os lados à medida que a população cresce, né? Eu não sei como é que vocês, que tipo de insight a gente pode tirar a partir disso, né? E como que vocês interpretaram esse crescimento espraiado das cidades médias? Como um primeiro tema aqui para a gente começar a olhar esses resultados. Legal, Anthony. Essa é a beleza da gente trabalhar com dados, né? Porque eu acho que à medida que a gente vai vendo fatos, a gente começa a criar várias hipóteses, né, em cima deles, e a gente vai precisar buscar mais fatos, evidências, né, para comprovar. Então, assim, no momento que a gente começou a tratar esses dados e começar a ver os primeiros resultados, a gente, digo eu, Guilherme, né, a gente começou a ter um monte de ideias do que poderia estar explicando aquele comportamento e tentou fazer correlações e tal. Então, sim, a gente tem várias hipóteses, teorias, mas é importante a gente salientar que a gente não explora as causas aí no estudo. Então, a gente não tem respostas para as causas, mas eu tenho certeza, e eu tenho visto isso com todo mundo que a gente tem conversado, né, que todo mundo que está lendo o estudo está fazendo esse exercício justamente de criar algumas hipóteses ali em cima. Essa é uma delas, né? Mas vamos aos fatos primeiro, só para corroborar com o que você falou. Assim. A gente finalizou esse estudo antes do lançamento do censo, né? Então é legal ver que algumas coisas corroboraram. Assim. Então, de fato, né? É isso. As cidades que a gente viu no censo depois, tendo uma desaceleração do crescimento populacional, que a gente já estava percebendo, né? Dá para ver no estudo os gráficos mostrando, mas que se comprova no censo que algumas cidades ou retraíram ou praticamente não cresceram, né? Ficaram estagnadas, são as grandes metrópoles, né? E são justamente elas que estão se verticalizando. Então a gente já fica com uma interrogação aí, bom, população não cresceu, volume construído cresceu. Por quê, né? Quais as causas desse crescimento vertical? É para acomodar um passivo populacional? É desenvolvimento econômico não necessariamente relacionado ao residencial?
é uma estratégia de ocupação de vazios urbanos que talvez a gente nem estava vendo tão claramente acontecendo, ou é a financiarização do espaço urbano, né, da construção sendo feita para fins especulativos e sem acomodar a população. Olha, provavelmente a gente vai encontrar evidências para várias dessas teorias, né? Isso nas grandes que se verticalizaram. Nas que se espraiaram também, a gente viu nessas cidades médias o maior crescimento populacional. Algumas delas aí que foram citadas também são as que têm a maior taxa de favelização, né, de assentamentos informais, e que está relacionado a gente viu aí nesses 30 anos esse espraiamento, né, maior do que a verticalização. Pode ter a ver com a disponibilidade de área, né, uma menor pressão, como tu comentaste. Pode ter a ver com a mera replicação do modelo já pré-existente de urbanização brasileira, né? Então, a gente está vendo isso, dá para dizer, né? A replicação do modelo que aconteceu nessas grandes metrópoles que estão agora consolidadas se verticalizando, a gente está vendo acontecer nessas cidades médias que estão se espraiando, porque se a gente olhar 60 anos atrás, foi o que aconteceu nessas que estão se verticalizando. Então, uma série, né, de questionamentos que a gente pode fazer. Porém, tem ressalvas para a gente fazer também, né? Exemplo, e aí eu acho que eu também não quero deixar o Guilherme sem comentários para fazer, né? Mas, assim, tem uma questão metodológica que é importante a gente esclarecer, que é o que a gente está chamando de cidades, né? E o que são as concentrações urbanas que foram analisadas, né? Então, o estudo ele analisa 185 concentrações urbanas do Brasil, segundo que é o dado lá do IBGE. Essas concentrações urbanas, elas são de vários municípios, não é só o município sede. Então, assim, São Paulo, a concentração urbana de São Paulo, eu não sei nem dizer quantos municípios ela engloba, mas vários. E ela está lá como uma unidade de análise, tá? Por isso que é importante a gente olhar para o pixel também depois, né? Porque o pixel, apesar de ser grande, ele vai nos dizer se essa verticalização foi em São Paulo capital ou nas cidades do entorno, tá? Perfeito. Mas a gente não traz essa análise no estudo. Por que eu tô falando disso? Porque muitas dessas cidades médias que a gente viu crescimento populacional no último censo estão no entorno de regiões metropolitanas, né? Então, algumas estão diluídas aí nessa análise do que a gente chamou de metrópoles, né, que estão em verticalização. Uma primeira recomendação que eu já faria é que, se a gente fosse continuar, ou se a gente for continuar o estudo, né, Guilherme, é olhar, tentar desagregar um pouco essas grandes metrópoles para olhar por pixel também e ver, assim, essa concentração está mais na sede ou mais no entorno. Mas o próprio Guilherme consegue já falar um pouco disso, porque eu sei que ele já tem esses mapas na cabeça. Mas, enfim, só fazendo uma primeira reflexão. Eu tô pensando nas cidades que são das que mais espraiaram e que tem muitas que são, assim como a gente falou, que estão ali naquele entorno, né, recebendo o influxo de populações e espraiando, mas também tem cidades que são capitais e que estão fazendo isso há bastante tempo já, né? Então, eu penso em Cuiabá e Campo Grande, que são cidades que são conhecidas por terem, né, já uma tradição de espraiamento, um sistema de transporte que é muito deficitário e que estão demonstradas aí, né? Então, estão nesse processo há bastante tempo. E uma curiosidade que a gente encontrou nesse estudo é que a gente vê muito claramente as cidades que têm situações geográficas particulares. Então, quando a gente olha para Florianópolis e Rio de Janeiro, por exemplo, são cidades que são metrópoles, mas que elas estão encaixadas assim em ambientes, né, aquelas reentrâncias no meio de montanhas. Então elas são exemplos de cidades que conseguem crescer para cima sem poder crescer para os lados, né? Elas já ocuparam tudo que elas podiam ali. Depois é o Corcovado, assim, não vai mais. Então isso apareceu bastante. As cidades do litoral catarinense têm essa característica bem forte, elas não conseguem muitas vezes se expandir. E depois outras particularidades, tipo Parintins, que é praticamente uma ilha, que não consegue também ir para os lados mais.
Tem Palmas, que é um exemplo muito, muito interessante, que é uma cidade que foi planejada do zero, né? Então ela ocupou muito território rapidamente e agora ela está só sendo populada depois, né? Então tem diversas particularidades que falam sobre cidades bem específicas, né? Coisas que fogem um pouco de uma regra nacional, assim, mas, via de regra, cidades grandes, das grandes concentrações urbanas foram mais verticalizadas e as médias foram mais horizontalizadas, e a grande maioria de cidades que a gente olhou, desse grupo, que são as pequenas, permaneceram em estabilidade, né? Não tiveram grande modificação do tecido. Não, bem legal. E corroborando isso que vocês falaram, né? Enfim, para quem conhece um pouco Florianópolis, a gente sabe que Santa Catarina em geral, né? As cidades que estão crescendo bastante em termos populacionais, mas aqui ela figurou entre as cidades em estabilidade da mancha urbana, né? Então, corroborando essa questão dos limites geográficos para expansão. E, assim, uma dúvida que eu fiquei, né, olhando, assim, essa separação entre concentrações de médio porte espraiadas, em termos gerais, né, concentrações de grande porte se verticalizando, se vocês conseguiriam identificar vou chamar aqui de uma faixa de população de transição, né? Assim, bom, a partir de que tamanho de cidade vocês veem que as cidades começam a ter uma pressão maior por verticalização, né? E começa a fazer, digamos, essa transição, né? Olhando para os dados que a gente tem. Deve ser uma faixa grande, né? Mas, enfim, que escala de cidade a gente poderia fazer inferir assim, essa mudança de configuração? Essa divisão de porte que a gente já usou, que veio do IBGE, ela já foi muito útil e muito certeira. Então tem o limiar dos 500 mil define as cidades que são pequenas para baixo, e depois o 1 milhão define as que são grandes, né, a partir do 1 milhão. Isso já foi muito... assim, já mostrou muito do resultado só de colocar essa distinção aí por esse limiar de porte. Então, não foi nem muito preciso ir atrás, assim, de achar, bom, qual é o sweet spot ali, né, de onde começa a verticalizar. Essa divisão fica bem clara, assim, são as capitais litorâneas, enfim, Belo Horizonte também entra nessa, Brasília entra nessa, mas tem uma divisão bem clara entre as capitais mais próximas do litoral e as capitais mais continentais, que têm comportamentos bem diferentes, né? Então, são realmente essas litorâneas que vão verticalizar mais e que são as maiores também. Mas interessante essa pergunta, Antônio, porque remete a uma discussão sobre categorização, né, agrupamento de cidades no Brasil, assim, que é uma discussão bem recorrente, assim, porque ela é importante para definir a política urbana em âmbito nacional, assim. Então, a gente sempre teve uma limitação muito grande de tratar as cidades meramente por porte populacional, né? Embora o Guilherme esteja falando aí que a divisão por porte, ela, de alguma forma, fez sentido, assim, né, nessa análise, vejam que ele traz também já uma relativização por conta do litorâneo versus continental, né? Então, eu acho que tem uma beleza grande, assim, da gente analisar esses dados por comportamento. A grosso modo, o que o estudo traz é isso, né? Uma análise tendencial ali do comportamento dessas concentrações urbanas nos últimos 30 anos, e a gente agrupa elas da forma como elas se comportaram, né? E aí começa a colocar um pouco esses recortes populacionais por cima, mas na verdade a gente está vendo as três coisas ao mesmo tempo. Mas tem várias outras, né, outros critérios ou formas que a gente poderia adicionar, assim. Então eu fico aqui pensando, poxa, se a gente fosse criar uma tipificação, uma tipologia, uma categorização dos municípios do Brasil, eu acho que esse dado é bem interessante, mas a gente precisaria talvez olhar para indicadores econômicos, que provavelmente tem um impacto grande nesse comportamento, indicadores ambientais, sejam os limites geográficos de localização, que o Guilherme estava falando, seja
bioma, zona climatológica que esses municípios estão inseridos, que eles vão sofrer outros tipos de pressão e comportamento, né? Tem municípios ameaçados por seca, outros por chuvas intensas, outros, como aqui no sul, que estão tendo que se acostumar com ciclones e tempestades, né? E isso, obviamente, tem impacto também na forma como os municípios estão se desenvolvendo. Imaginem só a gente olhar daqui 30 anos o comportamento das cidades aqui do Rio Grande do Sul depois da enchente, né? Que tipo de impacto essa catástrofe aí não vai ter na tendência de desenvolvimento urbano aqui da região, por N motivos, né? Não estou falando só de investimentos, tomada de decisão, mas sim até pela percepção de risco, medo, fuga, sei lá, né? Tanta coisa que pode acontecer. Imagina isso em outras várias regiões. Então, na verdade, o que eu queria reforçar aqui é essa importância, eu acho, da gente, enquanto quem trabalha com desenvolvimento urbano, quem pensa o urbano e as cidades no Brasil, da gente estar constantemente se provocando nesse entendimento agrupado aí dos municípios, para não tratar tudo como uma coisa só e não tratar meramente pela divisão populacional, que ela traz muitas limitações, né? As dinâmicas são muito mais complexas que isso. E a gente tem mais de 5.500 municípios no Brasil, né? E eles são tratados de forma quase muito similar, todos eles, assim, no geral, nas políticas, né? E essa não é a realidade. Uma baita reflexão. Eu vou ir tentando, digamos assim, andar aqui nos temas que vocês cobriram no estudo, né? Eu acho que daí, o próximo seria assim, essa análise que vocês fizeram realmente no tempo, né? O estudo pega 30 anos e vocês comentam numa sessão aqui sobre a variação do crescimento, tanto populacional como expansão horizontal e vertical, ao longo de diferentes ciclos econômicos, né? E aí a gente vê ali um aumento do crescimento no final dos anos 90, decrescendo na taxa de crescimento no início dos anos 2000, e aí queria, né, ouvir de vocês, né, esse comportamento muito interessante que acontece ali por volta de 2013, em que a gente tem um aumento da expansão vertical e uma redução da expansão horizontal, que seria, enfim, talvez um pouco contraintuitivo, né? Porque assim, são efeitos contrários acontecendo numa escala nacional, né? Qual foi a reação de vocês ao olhar esse resultado, né? E que hipóteses poderiam explicar esse resultado? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque esse gráfico, ele começa muito bem, ele começa com tudo parece que respeita alguma regra fundamental, alguma regra universal, né? As três taxas de crescimento parece que andam juntas, né? Elas estão bem sincronizadas ali no começo dos anos 2000, fim dos anos 90, e de repente algo acontece em 2013, e enfim, a gente conjecturou muitas coisas já, não se arriscou a pô-las por escrito, mas em 2013 acontece esse efeito, né? Tem uma explosão na velocidade do crescimento vertical e começa a cair a velocidade com a qual cresce o crescimento horizontal. Então assim, a nossa reação a isso foi, vamos olhar mais para essa possível dicotomia, essa possível descompasso que passa a acontecer, né? E olhar como que isso se comporta em cada cidade e daí por diante. Então, assim, várias coisas passaram pela nossa cabeça, a gente pensou em PAC, a gente pensou em Minha Casa Minha Vida, a gente pensou em recessão, em a crise logo depois do impeachment da Dilma. Então, assim, várias coisas que acontecem, né, naquele período ali que talvez expliquem, talvez não, é a tarefa para o próximo artigo, com certeza, isso. Mas a partir disso a gente decidiu olhar para esse possível descompasso aí entre como acontece o crescimento populacional e o crescimento da forma. Foi assim, a chave para a próxima parte do artigo, que aí sim parece que fala de coisas que talvez tenham um impacto
ou uma consequência mais imediata para como a gente pensa cidade, como a gente pensa planejamento urbano. E aí, assim, o que aparece nos gráficos que seguem esse é mostrando como a forma construída, e aí a gente está falando da cidade em 3 dimensões, né? Está falando do crescimento horizontal e vertical combinados, como ele nem sempre, e aí isso difere de cidade em cidade, nem sempre ele acompanha o crescimento, né, correspondente em população. E aí isso, assim, isso confirma várias coisas e traz outras. A gente há bastante tempo a gente já sabe, e isso está em livro teórico, que a densidade demográfica não é a mesma coisa que a construtiva. Mas, assim, a minha crítica é que, na prática, elas são tratadas como se fossem. A gente pensa em plano diretor, né, quando a gente pensa que os coeficientes para aproveitamento, tudo isso, ao fim e ao cabo, eles vêm de uma constatação de que os sistemas de infraestrutura não vão ser capazes de dar conta de uma densidade populacional muito grande. Sim, se Então, busca assim, uma proxy para densidade que, no fim, né, se usa a área construída, mas nem sempre, né, reflete o número de pessoas, né? a gente está equivalendo as noções, né? No fim das contas é isso, a densidade se traduz em coeficiente, no fim das contas é isso que acontece na prática. E o que a gente está mostrando aqui é que essas duas densidades realmente não andam juntas e não têm andado nesses 30 anos, pelo menos. Né? E a gente consegue mostrar em que grau algumas cidades isso acontece mais do que outras. Isso acontece mais nas cidades grandes. Então, assim, São Paulo e Rio de Janeiro são as campeãs de construir mais, de adensar mais construtivamente do que demograficamente. E aí, enfim, aí aparecem de novo várias hipóteses do que conduz esse processo. Só reforçando, assim, bom, primeiro que a gente está discutindo um gráfico que compara as 3 taxas de crescimento combinadamente, né? Que é populacional, a expansão populacional, a expansão horizontal e a expansão vertical. Isso que o Guilherme falou, né? No início elas começam meio para e passo, assim. Em algum momento, né, que é ali por 2013, a expansão vertical dá um salto e a horizontal segue caindo e a populacional também, não necessariamente no mesmo ritmo. Aí volta lá o que eu estava comentando, o que a gente traz de fatos aqui, né? O Guilherme falou muito bem que foi a partir daqui que a gente resolveu focar em algo, né? É o grande resultado do estudo, né? O que o dado mostra é que a taxa de crescimento da forma construtiva foi maior que a taxa de crescimento populacional no período analisado. Essa é uma conclusão e disso que se desdobram todas as outras perguntas que a gente trouxe, algumas tentou responder no estudo, outras a gente está aqui debatendo, né? Mas é isso, a construção foi mais intensa do que o crescimento populacional. Só que aí é isso, né? Nesse gráfico a gente está olhando o Brasil inteiro, né? Todas as concentrações urbanas que a gente analisou ao mesmo tempo. Se a gente analisar cada um daqueles clusters que a gente criou, esse gráfico talvez vão ter comportamentos para um lado e para o outro, sim. Exato, ele vai ter um comportamento diferente, que talvez vai nos ajudar um pouco mais a trazer essas respostas. Mas eu queria aproveitar essa deixa para trazer um outro dado, que no caso pode corroborar com algumas teorias, né? Eu falei assim, o censo veio depois e meio que corroborou com a ideia de que, de fato, onde a população menos estava crescendo foi onde a gente viu mais verticalização, né? Que é a questão das grandes metrópoles. Agora, se a gente traz o resultado de que a forma construída cresceu mais que a populacional nesse período, e a gente olha o déficit habitacional no mesmo período em que ele não diminuiu, pelo contrário, ele cresceu, traz um outro componente para a gente pensar quem está sendo atendido por esse crescimento construtivo, né? Se é que ele é residencial, né? Como eu já falei antes. Sim. E aí faz referência também a gente pensar nessa questão do quanto o informal está considerado aqui ou não e tal, né? Mas, de fato, assim, deixa se a interrogação já era grande com relação à forma construída, cresceu mais que
que o crescimento populacional no período. E o déficit habitacional não reduziu. Essa interrogação sobre Pois qual o uso ou qual a finalidade dessa forma construída, ela aumenta, né? E eu acho que a gente tem formas de encontrar essas respostas, né? Mas é em estudos futuros. Essa foi digamos assim, o questionamento que eu fiz quando eu olhei, né? E vocês meio que fecham um artigo fazendo alguns questionamentos sobre consumo de recursos, né? Bom, a gente está construindo mais, vou chamar aqui para um número de pessoas que não cresceu tanto, né? E aí minha primeira hipótese era, bom, de repente isso está, digamos assim, mais área construída está ajudando a aliviar um déficit, né? Algo que a gente tem carregado no passado e, bom, a gente está construindo mais para atender essas pessoas. Se essas novas construções não estão, de fato, atendendo as pessoas, né? Então, né, tudo bem, não é uma... A gente não vai considerar uma regra microeconômica simples, mas deve ter algum outro efeito que está ou levando a prejudicar o déficit, né, ou aumentar o déficit ao longo do tempo, ou realmente essas casas, construções não estão endereçando adequadamente o déficit, né? É isso. O ponto é qual a finalidade, né? Porque, assim, a gente tem várias dinâmicas acontecendo nesses 30 anos, né, em diferentes cidades, mas a gente consegue falar pela experiência de trabalhar em diferentes municípios, mas cada um aí que está ouvindo, se tem experiência de trabalhar em várias cidades, ou olha para a sua própria, né? Mas, assim, a gente tem questões demográficas, não só relacionadas ao crescimento populacional, a gente tem uma questão de estrutura familiar e da moradia, né? Então, assim, a gente tem famílias numerosas, cada vez menos numerosas, pessoas morando sozinhas, pessoas com famílias pequenas, ou, né, os filhos que saem de casa. Então tem essa absorção aí, que é um dado que eu sinceramente não conheço o dado estatístico aí dessa demografia, mas tem isso, tem um passivo. O déficit habitacional, ele olha para uma parcela da população, né, que está no déficit, não significa que o déficit habitacional é a demanda habitacional do país, né? Então, é um recorte. A questão quando eu trago o dado do déficit, é uma questão mais para a gente refletir sobre a prioridade, né, do fim para que essas construções estão feitas, do que se elas estão necessariamente absorvendo população, não, porque não necessariamente, né, é isso, é o que a gente vê, né? Quantos por cento da construção das cidades são para absorver quem está no déficit habitacional? Quantas famílias sendo realocadas ou recebendo acesso à moradia estão no que a gente vê sendo construído na cidade, né? Bom, aí tem um outro corte de discussão que é assim, o que é o Minha Casa Minha Vida para quem quer também, né? Porque se for dizer assim, mas, sei lá, eu já ouvi a própria Camila Malleronca falando, assim, algum dado de, muito mais do que 50% da produção da construção civil em algumas cidades é financiado pelo Minha Casa Minha Vida, ou foi, né, nos últimos... Que certamente contribuiu para esses efeitos de urbanização em algum né, Exato, e aí o quanto está atacando ou não o déficit habitacional. Então, essas são milhares de perguntas que seria muito, muito, muito legal a gente trazer dados para essa discussão e ver, né? Quanto dessa produção foi financiado pelo Minha Casa Minha Vida, desfinanciado, quanto de fato mexeu ou não no déficit habitacional, o quanto disso está sendo produzido para consumo habitacional de fato, quanto está sendo usado para alugar em Airbnb ou ficar lá rendendo. Esses são dados mais difíceis da gente conseguir também, em escala nacional, mais ainda, né? Mas recomendo, convido, sugiro aí todo mundo que está ouvindo a ir lá acessar os dados, e aí é o momento jabá, né? Mas eles estão disponíveis, não é só a publicação, né? Tem um link para um GitHub, onde dá para fazer o download dos dados, dos cálculos, e retrabalhar essas informações. A única coisa que precisa fazer é referência, né? Não tem que pagar nada, não tem que falar com a gente, só fazer a referência e desdobrar em outras análises. Muito legal. Eu acho que, assim, vale um comentário para quem está ouvindo. Eu, pelo menos, né, durante a minha formação em arquitetura e urbanismo, e relacionado ao trabalho que a gente tenta divulgar aqui no Caos Planejado, é que a gente vê muitas discussões urbanísticas, vou chamar aqui, baseadas em narrativas, né? Ou pega um dado e já cria uma série de conclusões. E eu acho que vocês deixam muito claro, né, na pesquisa de vocês e nessa conversa, que muitas vezes, né, os dados, na verdade, nos levam a mais perguntas, né? E a gente começa a ter
Bom, a gente tem mais informação e menos clareza, parece. É aquela coisa de quanto mais a gente sabe que a gente não sabe nada. E eu acho isso fascinante, né? É parte do trabalho que a gente tenta fazer aqui no Caos Planejado, né? Trazer esses estudos à tona e mostrar essa complexidade, né? Do estudo das cidades e que, enfim, a gente pode ver efeitos gerais, né? Para um grupo de cidades de menor tamanho, mas que certamente cada uma delas tem as suas particularidades para a gente entender a realidade local. Né? Isso dito, eu queria, e aí já nos aproximando mais ou menos ao final do nosso episódio, que conclusões ou perguntas interessantes, né, que vocês tiveram ao realizar essa pesquisa que a gente acabou não falando aqui. E o Henrique comentou do trabalho da WRI sobre clima, né? E o efeito do crescimento urbano no clima, né? Enfim, que insights a gente pode tirar a partir dessa pesquisa nesse tema, né? Que é super relevante agora, acho que, enfim, principalmente a gente aqui em Porto Alegre, né? Depois do que aconteceu no passado, acho que todo mundo ficou mais consciente disso, né? Então, eu queria trazer um pouco, né, que relação a gente pode fazer sobre o tema de crescimento urbano e clima. Tá bom. Uma pergunta necessária de ser endereçada, né? O estudo é interessante porque ele traz evidências para a gente analisar os dois lados da agenda climática, né? A gente tem a agenda de mitigação, que é quando a gente vai analisar, e o Guilherme pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, da eficiência nos recursos e o quanto isso gera de emissões e impacto ambiental, né? Então, acho que nos traz insights para a gente começar a se questionar o próprio conceito, né, de eficiência urbana, cidades compactas, o quanto a verticalização tem um lado positivo, mas a gente precisa relativizar, né, porque a gente precisa pensar nessa... Pode não ser positivo, né? Depende de que forma é feita essa densificação, né? Eu acho que todo mundo que se aprofundou um pouco mais nesse tema de cidades compactas acaba caindo nisso, né? Mas que tem uma relação muito grande com a questão ambiental, né, com a agenda de clima. Tem um outro lado dessa agenda, que aí é a agenda de adaptação urbana, da construção de resiliência, e aí é um outro ponto para a gente começar a pensar nos modelos, né, ou nessas formas de desenvolvimento, esses padrões de desenvolvimento urbano, quais que trazem maior ou menor resiliência aos impactos das mudanças climáticas, aí olhando para a cidade como um local que vai sofrer as consequências da mudança do clima, que foi o que a gente viu aqui, né? Tem coisas que estão altamente relacionadas com o padrão de desenvolvimento urbano, né, nesses impactos, e especialmente eu cito aqui a precariedade da infraestrutura e a ocupação de áreas de risco, informalidade, né? Eu acho que esses são dois pontos, assim, que se a gente não endereçar, os impactos das mudanças climáticas só vão ser mais cruéis aqui com as populações nas cidades brasileiras, mas tem outros que estão além, né? E aí as cidades podem justamente contribuir sendo menores contribuintes nesse todo da mudança do clima. Aí eu passo para o Guilherme complementar isso. Eu acho que a gente pode falar das perguntas depois, né? Porque tem perguntas em aberto, os insights que a gente não tratou. Adicionando sobre isso, né? Seria possível, sei lá, estou fazendo uma inferência aqui. Se a gente olha assim, bom, a gente tem uma informação aqui da pesquisa das cidades em processo de espraiamento intenso nos últimos 30 anos, né? Seria, digamos assim, uma questão de, bom, talvez tenha aí um sinal amarelo para o padrão de crescimento que essas cidades têm tido, para elas, digamos assim, olharem para suas políticas urbanas, para a forma que estão crescendo, para fazer alguma correção de rota. Seria, assim, isso seria uma observação válida? Olha, eu acho que seria, para mim, muito baseado nessa análise do passado, mais passado ainda. Vamos pensar assim, a gente considera as grandes cidades brasileiras, as que estão desenvolvidas há mais tempo, cidades resilientes ou adaptadas à mudança do clima? Provavelmente a resposta é não, né? Aí a gente olha assim, que modelo de crescimento elas tiveram?
há 60 anos atrás. E aí a gente se pergunta, que modelo de crescimento essas cidades em espraiamento intenso estão replicando? Uhum. O mesmo dessas cidades, né? Então, Sim. sim um sinal amarelo, porque me parece que a gente está repetindo erros, né? Eu acho que esse é o grande sinal amarelo. Estamos repetindo erros, e repetindo erros, o resultado vai ser o mesmo que a gente está vendo agora. Uhum. Mas uma coisa, para voltar no assunto da mitigação, eu acho que seria super importante a gente começar a botar mais os pingos nos is, assim. Acho que o urbanismo foi tomado um pouco assim por a missa da densificação, né? Assim, parece que a resposta sempre é a cidade compacta e vamos densificar e isso vai resolver nossos problemas. A minha pesquisa de mestrado era sobre essa questão do consumo de recursos, né? Eu trabalhei com leis de escala. Então, para simplificar, assim, é um trabalho lá do pessoal do Instituto Santa Fé, nos Estados Unidos, que eles olham para como que algumas coisas crescem conforme o tamanho da cidade. Então, assim, tem coisas que crescem junto com a população. Assim, o consumo de água, por exemplo. É uma coisa que é linear, né? Para cada pessoa consome aquela água e isso varia muito pouco. Aí vão ter outras coisas que são sublineares, né? Então, infraestrutura, por exemplo, a gente vai mutualizar o uso de infraestruturas e fazer economias de escala conforme a cidade vai crescendo e vai densificando também. Mas tem outras coisas que são superlineares, que são efeitos que, para cada pessoa a mais, o crescimento naquela variável é mais do que proporcional. E aí tem exemplos de coisas que vão nesse sentido, os salários, a inovação, crime, por exemplo. E uma das coisas que a gente encontrou lá no grupo de pesquisa do metabolismo urbano, que olha para a economia circular, é que o consumo de recursos ele é superlinear a partir de um certo limiar de cidade. A gente olhou para Paris versus Paris, né, o centro urbano ali só o município, versus outras cidades da França e versus a, a periferia. E a gente vê que o consumo por pessoa de recursos era maior. E aí também assim, entrou em hipóteses de, bom, é um centro que atrai pessoas que moram em outros lugares e vêm consumir certos serviços nesse centro urbano. Então assim, a concentração de lojas, por exemplo, é maior por habitante do que aquela que a gente vai encontrar na periferia. E aí a gente entra então nessa encontrar qual é o limiar assim de, bom, os hábitos de consumo de uma pessoa numa grande megalópole, ele pode ser às vezes tão pior do que o da pessoa vivendo numa cidade espraiada, e a gente está focando a nossa atenção na forma da cidade sem olhar para esse consumo de recursos médio do cidadão médio da cidade que é maior, né? Então tem, assim, tem essas sutilidades aí que para as quais a gente não olha com muita frequência, né? A gente fica um pouco preso na mancha urbana, né? Sim. Esse efeito, ele é corrigido por renda também? Ou poderia ser explicado pela, digamos assim, uma renda maior numa cidade grande? Sim, com certeza. E aí tem os hábitos de consumo, né? A gente olhou para Aham, 67 cidades, né? Essa é uma outra pesquisa, né, de mais tempo, mas as aham, cidades nórdicas, por exemplo, vão muito mal porque os habitantes eles têm o hábito de ter uma segunda casa, né? uma casa de uma casa de veraneio, o que quer que seja, uhum, né? Então tem certas coisas que são altamente sociais, né? Culturais, da maneira que eles vivem as vidas. Mas também tem um efeito grande no tipo de economia da cidade, não só nos rendimentos, mas as cidades que são produtoras por exemplo, a cidade que tem criação de gado, por exemplo. As entradas de materiais para produzir aquela carne são enormes. Então acaba sendo distribuído por habitante, mas quem vai consumir essa carne não está ali. Está entendi. possivelmente num grande centro urbano. Interessante. Bueno, e conclusões, bom, conclusões, insights, né, que vocês tiveram, que a gente acabou não discutindo aqui, né, o que vocês acharam interessante dos dados, e que perguntas vocês podem colocar até para os ouvintes que se interessam pela pesquisa.
Exato. Bom, acho que as principais a gente falou, né? Que são essas grandes perguntas. Eu gostaria muito de entender mais, pensando assim, né? A gente criou uma certa tipologia de cidades, né? Esses 4 tipos aí, as que verticalizaram, né? As que estão estáveis e as mais horizontalizadas. Eu gostaria muito de entender a tipologia construtiva desses picos aí de crescimento, seja do vertical, do horizontal e tal. Nossa, essa eu acho que é uma grande dúvida. Outra Até coisa que a gente... Desculpa, até o Vitor perguntou aqui, né, se é possível saber, a partir da pesquisa, se a expansão horizontal tem avançado sobre áreas de risco e proteção ambiental. Eu imagino que não, porque pela densidade do pixel, coisas assim. Então, no estudo não, mas assim, isso eu acho, inclusive eu acho que o próprio Mapiomas tem lançado já umas análises preliminares sobre isso, tá? Porque, lembrando, né, a gente usou, os dados de radar, dos sensores que o Guilherme comentou, os dados de expansão horizontal a gente usou do Mapbiomas, e a gente usou os dados populacionais do IBGE. Então, para essa pressão sobre áreas de risco, a gente consegue fazer a análise só com a expansão horizontal, e aí a gente tem um pixel de 30 metros, né? Então, tem uma precisão bem maior. Então, dá para fazer a análise só com dados de expansão horizontal, cruzar os dados do Mapbiomas com algum layer de áreas de risco, que talvez eles mesmos já tenham, eu digo o Mapbiomas. Então, é uma análise que dá para fazer. Só o que seria legal, com base no nosso estudo, seria ver também se essa ocupação em área de risco foi mais vertical ou mais horizontal, né? E aí dá para usar o pixel de 7 quilômetros que a gente tem no... Mas realmente, aí fica a precisão um pouco menor. Então, até sublinhando, né? Guilherme me corrige aí se eu disser alguma bobagem, mas o dado pode ser usado para o interurbano, né, para a gente olhar para dentro da concentração urbana, a gente consegue espacializar, se for mais no norte, no sul, no leste, no oeste, né, por exemplo, numa grande concentração urbana. Porém, com esse pixel grande, né, então, assim, não é uma análise de bairro, não é uma análise super precisa, mas sim uma análise mais comportamental dessa mancha urbana, a gente consegue olhar para o interurbano, tá? Então, ele é útil para isso, mas qual é a grande utilidade desse dado? A análise comparada em escala nacional, a gente conseguir comparar cidades, categorizar cidades, ver essa análise tendencial, comportamental e tal. Quer fazer uma análise mais precisa para o interurbano, talvez não precise olhar tão para trás, porque se a gente já tem os 30 anos numa escala mais grosseira, vamos dizer assim, que é o que o nosso dado traz, tenta pegar esses dados de 2015, 2016, que já tem uma precisão maior do vertical, e aí até o Guilherme pode ajudar a pensar como é que a gente cria o mesmo cruzamento de informações com outra fonte de dados. Mas acho que dá para fazer análises para o interurbano usando dados com uma resolução espacial um pouco melhor, e aí não precisa olhar tanto para trás. Pensando até num plano diretor, né? Você vai fazer uma revisão de plano diretor, olha 10 anos para trás e já está bom. E usa a nossa curva aqui como uma justificativa para os 30 anos, né? Mais tendencial, assim. E a outra coisa é a gente estava ali falando daquele gráfico que vai ao longo do tempo e tal, né? Compara as 3 linhas, as 3 curvas. Tem as questões econômicas, né? Que a gente citou, Minha Casa Minha Vida, PAC, recessão. Mas tem um marco muito interessante nesses 30 anos que a gente olha, que é o Estatuto da Cidade, de 2001, né? A gente tem um comportamento, ou será que a gente tem essa pergunta, na verdade? A gente tem um comportamento antes e depois do Estatuto da Cidade? Que impacto ele teve, né? Como os instrumentos fizeram ou não alguma diferença nesse comportamento? Pegar, talvez, dados da Munique com relação à existência de plano diretor e instrumentos para tentar analisar esse comportamento antes e depois dos instrumentos, né? Não necessariamente do Estatuto da Cidade, mas dos instrumentos naquele município, né? Ou naqueles municípios. É outra grande pergunta que ficou na nossa cabeça, assim, será que, já que a gente está olhando para uma escala temporal tão grande, né? É legal da gente ver, será que a gente consegue finalmente fazer uma análise da efetividade dos instrumentos, né? Ou não efetividade. Então, entender, né, se houve ou não efetividade, para poder
justamente para poder discutir com mais embasamento as melhorias, né? Porque está claro que a gente precisa de, apesar de a gente ter um arcabouço legal super avançado e, enfim, reconhecido internacionalmente, tem uma série de melhorias, tanto na proposição e principalmente na implementação assim, desses instrumentos, né? Então, também fica aí uma provocação, um convite a pensar sobre. Né? E um outro insight que a gente não comentou aqui, mas que faz parte do estudo, é que a gente avaliou a eficiência de cada um desses clusters, esses grupos de pixel, na verdade, em absorver a população em menos espaço. Então, a gente tem 5 grupos de pixel, então os pixels onde a expansão foi mais vertical, os que foram mais balanceados, os estáveis, os mais horizontal e horizontal balanceado, né? Então é um gradiente e no meio está o estável. E aí a gente olhou em cada um desses pixels qual foi a proporção do crescimento total populacional do período que eles conseguiram absorver, como se distribuiu isso. E aí, olhar para isso confirma coisas que a gente já imagina, por exemplo, os pixels de crescimento vertical mais expressivo são os mais eficientes em trazer mais gente em menos espaço. Né? Eles representam ali uma eficiência de 150%. E são nessas cidades grandes, normalmente. Exatamente, nos centros dos grandes centros urbanos, sobretudo, né? Mas uma coisa que foi super interessante e inesperada foi ver que 40% da expansão populacional desses 30 anos aconteceu em pixels de estabilidade. Ou seja, eles não precisaram expandir nem horizontal, nem verticalmente, eles tiveram mudanças no tecido, com certeza, né? Tamanho de apartamento, o que quer que seja, mas ficaram em estabilidade. E aí 40% do que cresceu pôde acontecer ali. Ou seja, eles provam que a gente pode consumir menos para aumentar densidades. Ocupando vazios, melhorando eficiência de lotes, ocupando desse tipo de coisa. Exatamente. Então, bem legal esse insight. Bom, Henrique, Guilherme, super prazer conversar com vocês, né? Saí certamente mais intrigado e com mais perguntas. Espero que os ouvintes aqui do programa também. E a gente quer fechar o programa de hoje com uma prática nova aí que a gente está inaugurando no programa, que é de pedir dicas dos nossos convidados. Algum livro, referência, né, que possa ter inspirado vocês, seja nessa pesquisa ou na vida de vocês, né, que vocês indicariam aí para os ouvintes, leitores do Caos Planejado. Bom, eu acho que eu indicaria o material que inspirou justamente a minha pesquisa toda do mestrado, é um que eu volto com muita frequência, que é o livro do Michael Beatty, do CASA, né, que é o The New Science of Cities. Ele influenciou muito o Geoffrey West e o Bittencourt, que são os pesquisadores do Santa Fé. Então, esse é um livro que eu indico muito, acho muito legal olhar para a cidade do ponto de vista fenomenológico, né? Olhar para ela como se fosse um ser vivo, um ser físico. E se eu posso fazer um jabá, eu indico ler o relatório do qual eu participo todos os anos, é o relatório o Sustainable Development Report, é o relatório de desenvolvimento sustentável a nível global, no qual a gente olha para todos os ODS da ONU a nível nacional, e tem vários indicadores urbanos do ODS 11 que fazem parte, estão lá, por mim mesmo. Não, bem legal. Me manda o link que a gente adiciona aqui nas notas do episódio. Henrique? Vou começar na linha Jabá também, porque esse estudo que a gente lançou agora recentemente é mais um entre vários, né, várias publicações que a gente tem no WR Brasil. Então, reforço o convite que o Anthony fez no início do programa para vocês acessarem o site do WR Brasil, e na parte de publicações a gente tem uma série de produtos de conhecimento, modéstia à parte, não estou falando só das que eu participei, né? Muito qualificadas, tanto na área de florestas e clima, quanto na de cidades, né? A gente tem um processo, o Guilherme pôde acompanhar, de peer review próprio, né? Que é bem rígido, então que garante a qualidade das nossas produções, assim, apesar de não ser um journal, né? Um periódico acadêmico, mas tem uma qualidade né?
Então, convido todos a irem lá. E, olha, sei que é bom a gente não deixar tão marcado no tempo, na data, essas coisas que a gente grava, tipo podcast, mas eu tô tocado pela morte do Mário Vargas Llosa. E acho que o Travessuras da Menina Má é um livro muito interessante também para quem estuda cidades, porque ele passa em várias cidades do mundo, né? Começando em Quito e passa, né? América Latina, Europa, enfim, sem contar que o enredo é maravilhoso. Então deixa a dica de ler Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa, que é ganhador do Nobel de Literatura. Bem legal, já não sabia dessa referência e vou atrás agora. Muito bom. Henrique, Guilherme, obrigado mais uma vez, parabéns pelo artigo, né, e espero que a gente consiga manter esse contato, né, com troca de dados, pesquisas, informações, e valeu. Excelente. Ótimo, muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Antônio. Valeu, foi um ótimo papo. Nesse episódio, conversamos com Henrique Evers e Guilherme Jablonowski. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Temos apoiadores institucionais incríveis que ajudam esse podcast a ficar no ar. A OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento de cidades. Acesse www.ospa.com.br. E Aparecido e Carvalho Pinto Advogados, escritório especializado em direito urbanístico, viabilizando projetos que transformam cidades. Visite acp.adv.br.